Que Jesus nos abençoe. Nós falamos sobre o livro Missionários da Luz, já tem um tempinho que não apresentamos o trabalho de missionários, e o capítulo 10 de Missionários da Luz, ele tem como título Materialização. A Laide já falou aqui sobre materialização, certo, Laide? A questão que nós queremos colocar hoje, muito específica desse capítulo, é uma questão muito própria. Nós não vamos fazer abordagem sobre aquilo que a Laide já falou, sobre aspectos do fenômeno em si. A questão nossa hoje o nosso foco é o médium, é o comportamento do médium. Além do comportamento do médium, que é algo que nos interessa, porque todos nós somos médiums, trabalhamos mediunicamente, de uma forma ou de outra, nem sempre de forma ostensiva, mas nós temos uma ligação com a espiritualidade pelo próprio compromisso que nós assumimos com a doutrina, com os trabalhos. Enfim, nós somos trabalhadores em processo de crescimento espiritual, procurando sempre oferecer as melhores possibilidades, procurando conquistar a espiritualidade, a confiança, enfim. Nós estamos caminhando todos juntos e sabemos muito bem de como que esse caminho ele é relativamente complexo, porque depende de nós, do nosso empenho, depende daquilo que nós elegemos na nossa vida como prioridade, e também tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, o nosso cotidiano, todos os nossos comportamentos, eles influenciam de uma forma direta o nosso desempenho mediúnico. Então, André Luiz traz para nós elementos importantíssimos, e nós chegamos à conclusão de que não se concebe que uma pessoa ela possa se sentar numa mesa de desenvolvimento, pleiteando o seu desenvolvimento, sem que ela tenha um mínimo de possibilidade de consciência, trabalho, envolvimento na instituição espírita. Então, quanto mais nós lemos André Luiz, que traz para nós a técnica, mas traz também o comportamento moral, André Luiz nos dá uma dimensão da nossa realidade. Então, nós sentimos o quanto estamos ainda distantes de uma condição estável, mas nós temos um caminho muito seguro, que é a doutrina espírita, seus postulados, e também André Luiz deixa muito claro que a espiritualidade acredita muito em nós e nos motiva demais. Então, nós passamos a ter uma realidade, uma visão muito importante dessa realidade. Por um lado, nos preocupa, por outro lado, nos reconforta. Então, nesse trabalho que vamos apresentar sobre a materialização, de acordo com aquilo que André Luiz coloca no capítulo 10 de Missionários da Luz, nós separamos alguns textos para que nós possamos lê-los com vocês, porque eu não consegui um resumo sem que eu mutilasse demais o conteúdo, aquilo que efetivamente ele nos passa. Porque como nós chegamos no centro, sentamos na mesa, recebemos algumas entidades e vamos para casa, nós não temos ideia dos bastidores espirituais, da mobilização, de tudo que é feito para garantir a nossa segurança. Então, esse trabalho de bastidores, que é muito importante porque ele nos dá uma consciência da responsabilidade mínima que temos que ter. Então, nós vamos jogar na tela esse texto para que a gente possa acompanhar. Então, vamos lá. Então, André Luiz, Missionários da Luz, Alexandre é o mentor espiritual, e André Luiz vai dizer, então, em virtude do interesse dele pelos fenômenos de materialização, ele não vai hesitar em solicitar a Alexandre esse desejo dele em presenciar trabalhos de materialização.
E Alexandre vai dizer, né, que naquele grupo não se realiza trabalho dessa espécie, mas que também não haveria dificuldades em recorrer a outros amigos que desenvolviam os trabalhos de materialização, ou seja, outros cooperadores em núcleos de atividades dessa natureza. E mais Alexandre vai alertando André Luiz e diz, olha, trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins. Então, os trabalhos de materialização são trabalhos que exigem muito do médium e das pessoas que estão no ambiente. Então, André Luiz, ele pede para Alexandre que ele quer presenciar os trabalhos de materialização. Alexandre fala que o grupo a que ele pertence não desenvolve esse tipo de trabalho, mas que outros núcleos desenvolvem. Então, ele vai levar André Luiz para poder presenciar esse trabalho, mas ele diz para André Luiz o seguinte, se houvesse perfeita compreensão geral a respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis. Então, pessoal, eu não sei se vocês ouviram eu comentar isso. Então, vejam bem, as condições que Alexandre diz que seriam imprescindíveis para que esses trabalhos eles acontecessem de forma natural nos centros espíritas. Respeito aos dons da vida, compreensão geral, valores morais espontâneos, legitimamente consolidados. Então, o que nós observamos? Que nós estamos ainda muito distantes dessa realidade. E como isso não acontece, para que os trabalhos eles ocorrem, então, com riscos para o médium, e para que isso não aconteça, é necessário mobilizar uma grande quantidade de trabalhadores espirituais para que esses trabalhos de materialização eles aconteçam. Então, as exigências, elas acabam sendo muito grandes. E o detalhe que nós vimos nos outros dias, em que comentamos sobre Missionários da Luz, nós observamos que todos esses cuidados, eles acontecem em todas as reuniões mediúnicas, não apenas nos trabalhos de materialização. Como o capítulo versa sobre a materialização, então ele vai dar uma ênfase para esses cuidados. Mas nós já vimos também a questão da psicofonia, da psicografia. Os cuidados são sempre muito grandes para se preservar o equilíbrio, principalmente dos médiuns. E são coisas que normalmente os médiuns não têm percepção. Normalmente nós, os médiuns, nós não nos ligamos muito a isso, porque nós entramos no centro, participamos do trabalho, saímos de lá, vamos para casa e está sempre tudo bem. Mas André Luiz nos traz os bastidores da realização desses trabalhos. Então, à medida que nós vamos estudando a mediunidade, em grupos de estudo como o nosso, nós vamos tomando uma consciência muito grande do papel que nos cabe, daquilo que nos compete e como que nós precisamos de ter um comportamento responsável para que nós possamos ganhar a confiança da espiritualidade. No item 1, nós colocamos exatamente o dia em que Alexandre leva André Luiz para presenciar esses trabalhos. Então, diz o texto que na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me a uma residência onde teria lugar uma assembleia diferente, ou seja, esse trabalho de materialização, pessoal, ele aconteceu não no centro espírita. Esse que ele descreve no capítulo 10 aconteceu numa residência. E nós sabemos, depois que o Chico desencarnou, todos aqueles trabalhadores que estavam ligados ao Chico, eles começaram a contar as histórias, não apenas do Chico,
mas de todas aquelas pessoas que acompanhavam o Chico ao longo do seu trabalho. E muitos dos livros de André Luiz, eles foram escritos nas reuniões que se desdobravam em instituições de Pedro Leopoldo, dirigida ali pela própria equipe do Chico Xavier. Então, aquilo ali, na verdade, foi um grande laboratório para que todas essas informações elas acontecessem. André Luiz vai falar que a reunião começou às 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, com antecedência de 50 minutos, eles já estavam ali, ele, André Luiz e Alexandre, mas os trabalhadores já estavam ali há muito tempo, né? Ele vai descrever como que era aquele ambiente e vai dizer que os trabalhos eram superintendidos, quem coordenava os trabalhos era um espírito chamado Calimério. E Calimério, André Luiz é apresentado a Calimério como aquela pessoa que estava pesquisando, estudando, naturalmente para escrever o livro, e vai estabelecer um diálogo muito interessante entre Calimério, Alexandre e André Luiz, e para finalizar esse diálogo, Calimério vai dizer essa frase: observar para realizar é serviço divino. Então, tudo que os espíritos falam acaba espirrando na gente, né? Porque eles falam sobre comportamentos, eles falam sobre comprometimento, sobre disciplina pessoal para que o trabalho espiritual tenha êxito. Então, essa é uma frase para a gente colar na geladeira, né? Sempre que nós observamos algo para que a gente possa realizar algo, né, semelhante, isso é uma postura superior divina. Agora, quando nós observamos para procurar defeitos, para denegrir, sabe? Então, aí nós temos um comportamento que não vai somar em absolutamente nada. E, diz André Luiz, demandamos respeitosos o interior doméstico. Ali ele vai reparar que existe uma diferenciação no ambiente, ele vai perceber que ali não havia entidades sofredoras, não havia espíritos necessitados, como ele observava nos centros espíritas que ele participava. E aí ele vai dizer o seguinte, que era uma residência particular, onde os trabalhos aconteceriam, e disse que essa residência era isolada por um extenso cordão de trabalhadores do plano espiritual, 20 metros em derredor da casa. Olha só, pessoal, né, que informação preciosa é essa, né? Ou seja, esse fato, essa proteção, ela não acontecia só ali, mas acontece nas casas espíritas de uma forma geral. Então, é muito interessante a quantidade de trabalhadores mobilizados para a realização desses trabalhos. E, como André Luiz teve um impacto diante do que ele observou, olha o que Alexandre diz para ele. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afete a saúde física dos colaboradores encarnados. Vejam bem, todo aquele aparato tinha também como finalidade preservar a saúde dos médiuns. E também do material indispensável aos processos fenomênicos, ou seja, ao processo da materialização. A materialização ela só vai acontecer através da manipulação de determinados elementos, o ectoplasma, e o ectoplasma é quase que uma denominação genérica de elementos preciosos obtidos não apenas dos médiuns, mas também da própria natureza. Então, esse material, nós veremos à frente, que ele é passível de ser contaminado, de ser alterado. E todos os cuidados são tomados para que isso não aconteça. O que é muito importante nós refletirmos são os cuidados que são tomados para que o trabalho aconteça, para que haja segurança, porque de uma forma geral, nós não percebemos, nós nem sabemos que existe isso. Nós achamos simplesmente que as coisas acontecem de uma forma natural
E nós não temos ideia de que existe um trabalho rigoroso, um trabalho de bastidores, e que esse trabalho é muito intenso em função da falta de consciência e de percepção nossa, dos encarnados. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, ou seja, isolar o ambiente onde vai ocorrer o trabalho, os trabalhos espirituais, no caso de materialização, que tem que ser defendido contra o acesso de entidades pouco elevadas, através das chamadas fronteiras vibratórias. E André Luiz ele vai perguntar, né, por que tanto zelo, né? E ele pergunta assim: se existe tanto zelo aqui no plano espiritual, esse zelo também não seria importante no âmbito dos encarnados? Porque a visão que André Luiz tem é de toda uma proteção espiritual para que o trabalho se realize. E aí ele vai questionar: mas e quanto aos encarnados? Né? Essa exigência também não vai se fazer? E aí Alexandre vai deixar claro, né, que o perigo dos trabalhos mediúnicos está na ausência de preparo dos médiuns, dos amigos da crosta que somos nós, os quais, na maioria das vezes, nós nos furtamos aos comezinhos princípios de elevação moral. Colocamos uma reticências porque o texto é grande. E Alexandre fala sobre todos esses requisitos necessários para que nós, do plano físico, teríamos que respeitar. Então, é uma quantidade muito grande de informações e somente um estudo, né, bem detalhado, um estudo pessoal, relendo esse capítulo, é que nós vamos começar a ter uma visão melhor. Porque toda vez que eu vou fazer um resumo, fica difícil cortar alguma coisa, porque toda a informação que nós suprimimos, elas são muito importantes. Então, é como se nós tivéssemos que mutilar o texto do André Luiz. E destacamos aí esta frase: quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, nós, né? É Alexandre falando, dos encarnados, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no interior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Pessoal, olha só, toda aquela barreira vibratória de 20 metros em torno da casa, ela foi estabelecida para que as entidades desencarnadas não se aproximassem. As entidades desencarnadas que naturalmente desejariam atrapalhar os serviços. Essas não entram, porque espiritualmente os guias, eles tomam as devidas medidas. Agora, olha o que ele está falando aí. Não tem como evitar aquelas entidades que acompanham os médiuns. Essas não tem como evitar. E depois ele vai dar um exemplo e vai fazer uma analogia da mãe com o filho, né? Imagina, a mãe vai em algum lugar, vai tomar um ônibus, está na rua, está com o seu filho, agarrada ao seu filho. Não tem como separar os dois, né? É mãe e filho, né? Então, André Luiz fala que o nosso vínculo com as entidades necessitadas é um vínculo, muitas vezes, mais forte do que esse entre mãe e filho. E não passa pela cabeça de ninguém querer separar mãe e filho, né? Então, não tem como separar as entidades que são vinculadas a nós e que nos acompanham durante os trabalhos. Então, essa é uma questão que nós temos que refletir muito sobre ela. E aí existe uma outra situação. Determinados locais, efetivamente, essas entidades não conseguem entrar.
Só que elas mantêm o vínculo psíquico com o médium que está lá dentro. Então, lá de fora, onde elas ficam, elas conseguem o seu intento, conseguem desestruturar o médium e muitas vezes desestruturar o trabalho. Nós estávamos num trabalho uma vez, presenciamos porque estávamos lá. Uma entidade fora da instituição, ela provocou a queda de uma pessoa que estava dentro da sala de trabalhos mediúnicos e arrebentou os supercílios dessa pessoa. Quando acendemos luz, era sangue para todo lado. Saiu dali para ir costurar a testa. E a entidade não estava ali dentro. Era um protesto da entidade por não ter entrado. Mas imaginem só o vínculo que ela tinha com essa pessoa, que por acaso é da minha família. Bem, e André Luiz vai dizer que ele notou de forma surpreendida o esforço de 20 entidades de hierarquia nobre que se movimentavam no ambiente. E ele percebeu que essas entidades que se movimentavam no ambiente, elas tinham uma característica um pouco diferente, elas tinham gestos rítmicos, eram tipo sacerdotes antigos que estivessem executando alguma operação magnética de santificação, aqueles rituais da antiguidade. Ele percebeu que havia um grupo de 20 pessoas, 20 entidades nobres na residência, cuidando do ambiente. E André Luiz não entende. Então, Alexandre vai explicar o seguinte, que não se trata de hierofantes. Hierofantes eram aqueles sacerdotes gregos, egípcios, que desenvolviam aqueles ritos de magia, etc. e etc. Como André Luiz estranhou aqueles, entre aspas, aqueles rituais ali, Alexandre disse para ele o seguinte, olha, não se trata, tipo assim, não é o que você está pensando, né? Nós temos ali, disse Alexandre, esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes, no campo visual de nossos amigos encarnados, quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grande soma de conhecimento e responsabilidade. Então, olha só, pessoal, a preparação do ambiente era feita para garantir a eficiência dos processos que aconteceriam ali. Então, segundo André Luiz, processo de materialização e desmaterialização, eles teriam que ocorrer de uma forma rápida. E a atmosfera física, ela tinha influência sobre o comportamento do ectoplasma. Então, ficou muito claro que tratava-se de um processo de ionização, ou seja, um tratamento da atmosfera física, onde os fenômenos aconteceriam. Tá? E ele vai explicar mais um negócio interessante. Olha só. Diz assim, eles estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível, eu coloquei entidade em destaque para homenagear a Rita, viu? A Rita que gosta dessa palavra. Então, olha só, né? O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível, aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação
a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. O ozônio, ele é um elemento, é o O3, né? Ele é composto por átomos de oxigênio. Então, nós colocamos esse texto, pessoal, para que a gente possa ter uma ideia, né? A ideia é desenvolver em nós a consciência do trabalho da espiritualidade para assegurar a estabilidade e o equilíbrio do ambiente nos centros espíritas. Então, nós não temos outro caminho que não seja o da cultura, do conhecimento, para a gente poder ter ideia de tudo que é feito. Porque nós chegamos lá no centro, nós abrimos a porta, abrimos as janelas, não é? E ficamos ali, muitas vezes esperando as pessoas chegar, e nós não nos atinamos de que existe uma atividade espiritual intensa de bastidores para garantir o êxito do trabalho. Então, quando nós tomamos consciência disso, nós começamos a valorizar muito essa questão. E, naturalmente, que à medida que nós conversamos, que nós estudamos, que nós dividimos esse conhecimento com os trabalhadores da instituição, tudo começa a se modificar. Né? Então, ele vai dizer lá no final do texto que essa ozonização da paisagem interior, ela tem um efeito bactericida, ou seja, as bactérias que estão no ar, elas não podem contaminar o ectoplasma. Né? Então, olha só, se a pessoa chega no centro gripada, né? Hoje se ela chegar gripada, ela nem entra, né? Porque estamos todos traumatizados. Mas se a pessoa não está bem, é preferível que ela não entre no trabalho mediúnico. Porque se a gente colocar por caridade a pessoa lá dentro, olha só, olha como que nós somos. Nós vamos colocá-la por caridade, mas nós vamos dar trabalho para os guias, né? E vamos dar trabalho porque os guias, eles terão que isolar a pessoa. E nós vamos ver que isso vai acontecer um pouco mais à frente. Né? Uma frase muito interessante também que nós destacamos aqui é que o ectoplasma, também conhecido como força nervosa, que vai ser abundantemente extraído da médium durante o trabalho, ele não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Né? Então, vejam bem, nós vamos para o centro, é importantíssima a nossa asepsia mental e física também. Né? Por quê? Porque nós lidamos com tudo o dia todo. Nós chegamos no centro, nós temos que estar de forma muito compatível com a pureza da atmosfera espiritual, temos que corresponder isso na atmosfera física, porque existe uma interação, existe prejuízos, e ele diz que são prejuízos fatais no caso de certos elementos microbianos. Ele vai também falar sobre várias entidades que chegavam trazendo material luminoso, né? E aí Alexandre vai falar, olha André, são recursos da natureza, né? Operários do nosso plano recolhem esse material para o serviço. São elementos das plantas, das águas, invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. Então, todos esses elementos da natureza, eles compõem a intimidade de uma reunião mediúnica, no caso de materialização, mas nem sempre de materialização, porque às vezes o processo de materialização ele vai ocorrer no plano espiritual para as entidades que serão atendidas numa reunião de desobsessão. Então, todo esse aparato está acontecendo porque uma entidade superior vai se manifestar. Nos centros espíritas, nas reuniões de desobsessão,
os trabalhos são muito mais complexos. E são muitos os recursos dos espíritos para que as entidades elas possam ser esclarecidas, né? Então, nós estamos distantes ainda de ter essa noção de tudo que é feito pelos espíritos para que o trabalho possa se realizar. E olha só, aí começa a chegar as pessoas, né, os encarnados, com aquela tranquilidade de sempre, sem muitas preocupações, né? Depois vai chegar a médium, que é uma garota, ela que é a médium de materialização. E quem vai chegar junto com a médium? Um espírito chamado Alencar. Alencar foi um médico, ele é o chamado controlador mediúnico, Calimério é o coordenador geral de toda a reunião. Alencar, ele é chamado de controlador mediúnico, ele é que vai se materializar e ele que controla todo o processo vinculado à médium. E também André Luiz vai falar sobre uma outra figura que já era amiga de Alexandre, chamada Verônica. Agora, vejam um detalhe, pessoal, da Verônica, né? Nós omitimos uma série de textos dela, alguns diálogos, para focar no que efetivamente ela vai fazer. Então, olha lá, entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida do meu orientador, que era Alexandre. Tratava-se de Verônica. Verônica havia sido uma exímia enfermeira quando encarnada. E ela vai dizer o seguinte: iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Pessoal, eu pensei em resumir esse procedimento só para poder trabalhar o processo digestivo da médium, mas eu não consegui reduzir muito, não. Isso é importante por quê? Porque não é só da médium, é de todos os médiuns que estão em trabalho, e também nós, né, como dirigentes, assistentes. Nós temos que ter uma postura diante de um trabalho espírita, mediúnico, doutrinário, de forma que não haja perturbações para a reunião. Então, quando a gente sai correndo em casa, né, engole o que tem pela frente e corre para o centro, nós achamos que está tudo bem. Nós ficamos bem, porque nós sobrecarregamos os guias, eles vão ter que trabalhar para que haja uma determinada uniformidade e não haja ninguém que possa se destacar de forma a prejudicar os trabalhos. Então, olha só, Alexandre, Verônica e mais 3 assistentes diretos do Espírito Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da médium, da jovem, e vi que suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue.
as células hepáticas, esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Pessoal, 4 guias espirituais atuando ali, sobre a médium, só para poder ajustar a questão gástrica dela. Como é que faz? Né? Imagina se a gente come aquela feijoadona, pode ser até no almoço, não é isso? A gente come aquela feijoada no almoço, né? A feijoada a gente sabe que é um perfeito cemitério, ali tem restos mortais de tudo quanto é espécie, né? A gente passa a tarde inteira rotando a feijoada, aí à noite nós vamos lá para o trabalho, né? Eu tenho a impressão que os guias olham para nós e falam, meu Deus do céu, né? Como é que nós vamos fazer, né? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Vai fazer o quê? Né? Eles nos visitam em casa e vê que nós temos Missionários da Luz, que é um livro de 75 anos atrás, que está lá na prateleira e que às vezes a gente nunca leu. Outras vezes lemos e não estudamos. Então, esse trabalho que nós fazemos aqui, sábado à noite, domingo, são trabalhos valiosos. Por quê? Porque cada vez é um que fica indignado e passa a sua indignação para o resto do grupo, né? Na verdade é isso, né? De sábado à noite, as indignadas são a Zélia e Rita, né? E ali elas vão, né? Vão passar para os nossos irmãos, né? Aquilo que nós estudamos. Então, às quintas-feiras acontece também isso, né? A gente vê cada um que vai expor na quinta-feira é quase que um inconformado aqui, né? Por quê? Porque é um conjunto de informações, é algo tão verídico, é algo tão verdadeiro. As entidades espirituais, André Luiz, o que André Luiz teve que fazer, né, para poder trazer esse livro? Imagina o Chico Xavier, o que ele não teve que se esmerar para ter a capacidade de escrever esses livros? Nós sabemos que Emmanuel, os livros de Emmanuel, os espíritos criavam cenários épicos, para que o Chico, durante a psicografia, ele se ligasse àquele panorama épico e ali ele tivesse condições de traduzir com a máxima fidelidade mesmo a psicografia. E nós, em centros espíritas, costumamos falar o quê? Não, psicografia mecânica, né? O médium não tem que estar nem pensando em nada, o médium pode... Sabe? Não é assim. Não é assim. O próprio livro dos médiuns fala. Allan Kardec fala. Não é assim. Mas Kardec também não tinha muitos... Aliás, ainda bem que Kardec não tinha mais elementos, né? Porque se tivesse, o livro dos médiuns não seria um livro, seria tipo uma coleção da Revista Espírita. Então, tudo para nós tem que ser de forma devagar, nós temos que ir digerindo, de forma que toda essa trabalheira, né, a gente possa assimilar isso como algo assim muito verdadeiro, onde nós temos que nos colocar nesse contexto, né? Nós temos que levar para a nossa casa espírita essa verdade. Agora, dificilmente isso a gente vai conseguir passar só através de palestras. Então, o grupo de médiuns, os trabalhadores, né? Durante a pandemia, nós começamos a ter essa noção, como é importante nós podermos refletir em equipe sobre essa questão. Eu vou avançar só mais um pouquinho, pessoal, para a gente poder parar e todos poderem falar, né? Aí, depois, em outra oportunidade, nós podemos voltar e completar o assunto. Agora, exclamou Verônica, serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Então, esse aparato que nós lemos foi para resolver o problema gástrico da médium. Agora, eles vão trabalhar, vão fazer uma verdadeira operação espiritual para poder trabalhar o sistema nervoso, ó. Senão, não tem materialização.
E aí diz André Luiz, reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam recursos que lhes eram próprios sobre o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via, espantados, resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Senão não tem como fazer a reunião de materialização. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes, debaixo da chuva de raios espirituais, em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto. Olha como que André Luiz fala. Trabalho divino de que a médium era objeto. Na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. Disse Alexandre, o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido, acima de qualquer surpresa desagradável. Muito bem. O trabalho avança, aí diz André Luiz, nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Em meio a toda aquela preparação, eles perceberam grande choque de vibrações. 2 servidores espirituais, 2 guias se aproximaram, espantados, e disse, olha, o senhor P, né? Vamos chamar de Paulo, né? O senhor Paulo aproximou-se, porém, em condições indesejáveis. Diz o Alencar, mas o que aconteceu? E ele diz assim, bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o isolamento, ou seja, temos que isolá-lo. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Bem, eu queria parar por aí. E depois nós continuamos, porque agora existe esse outro ingrediente, vai ser um trabalho muito intenso para poder neutralizar esse rapaz. E só um detalhe, a pessoa não estava embriagada, estava em seu estado normal, e André Luiz começa a questionar. Mas por que tanta preocupação se ele está bem, sem o menor problema? Ou seja, uma pessoa que estava ali se relacionando, aparentemente, um trabalhador, sem problema nenhum. Mas nos bastidores do espírito, as coisas, elas acontecem de forma diferente. Então, o que nós queríamos passar para vocês? A complexidade de um trabalho mediúnico numa casa espírita, os recursos que são mobilizados para se garantir a integridade do médium, dos assistentes e também do trabalho em si. Isso para nós é algo muito importante, porque diz respeito à nossa postura, a postura mediúnica nos centros espíritas. Então, essa era a mensagem que nós queríamos que prevalecesse hoje, e havendo oportunidade, nós concluímos o estudo. Tudo bem? Obrigado a todos.